pegando então, hoje é na base do cafezinho. Eu sou do tempo do repórter Esso ainda, né? Não sou tão velho assim, né? Mas eu sou do século passado, como muitos de vocês, né? O Rodrigo deve imaginar porque eu estou de camisa preta hoje. Roupa escura. Tá? Não comenta, né? Sabe que é complicado o negócio. Vamos dar sequência então, praticamente contando a história, hoje iniciando efetivamente a história. Antes disso, eu sempre acabo esquecendo alguma coisa. Às vezes eu comento com alguém no Facebook, eu vou falar outra coisa, se eu esquecer eu falo depois. Então é sempre assim, a gente acaba esquecendo de falar de certas coisas. Eu vou tentar ser rápido, né? Eu fiquei pé da vida por causa da espuma. Eu havia projetado fazer todo ele, certo? Com esse tipo de espuma aqui. Vocês podem observar que aqui atrás tem espuma lisa e na entrada, que vocês não enxergam, a porta, também é espuma lisa. Como eu tinha comprado espuma para fazer num outro ambiente que seria menor, seria apenas para gravação, então cabendo o computador, a escrivaninha e a cadeira chegava. Mas como eu peguei e resolvi fazer nesse ambiente aqui um pouquinho maior, então me faltou espuma. E eu fui comprar novamente onde eu havia comprado a outra em dezembro. Peguei a espuma, não olhei, vim para casa. Quando eu fui colocar, não tinha condições. Amarelada pelo tempo, parecia que estava jogado lá, tomou sol, chuva. Liguei para a pessoa e digo, olha, o produto não me serviu, quero devolver. Não, passa uma tinta. Digo, não. Se eu quisesse pintar, eu comprava tinta, eu quero espuma. Mas coloca um tecido por cima. Não, vou colocar tecido. Se eu quisesse tecido, eu teria comprado tecido e não teria comprado a espuma. Aí, mais grosso do que pino de patrola, ele acabou aceitando. Voltei lá 4 horas da tarde, esperei ele até 5h30. Me plantei na porta, fiquei lá para desfazer o negócio. Aí tive que comprar essa espuma lisa porque não encontrei em nenhum outro local essa espuma branca. Encontrei sim a espuma, mas de outras cores, verde, cinza, azul, mas aí ia ficar um carnaval, né? Aí não tinha condições. Aí a lisa mesmo, mas a funcionalidade está ótima porque o objetivo é a acústica e não a estética. Até porque isso aqui quase nem vai aparecer, né? Outra parte foi essa mesa aqui, que eu até comentei no Facebook ali, postei ali. Pedi para o pessoal fazer essa mesa do jeito que está aqui. Isso aqui. Uma empresa me pediu 840 e mais 100 para colocar. R$100 para vir colocar. Por favor, né? E a outra me pediu 1.800. Claro que ainda eu não fiz as gavetas aqui, mas eu vou fazer. De teimoso, tá? Para mostrar que eu também sou capaz de fazer. Eu comprei o MDF, paguei 180 o MDF, paguei R$16 pelo filete. Com R$200 estou aqui com a mesa e me sobrou mais um monte lá fora. O pessoal perdeu a noção do preço das coisas. Sinceramente, não dá para entender como que... Eu até comentei com o pessoal, eles pensam assim, vamos pedir X. Se o otário aceitar, para nós está ótimo. Só que, eu acho que é um pouco exagerado, né? Bom, eu falei que era do tempo do repórter Esso, vocês ouviram no primeiro vídeo que eu coloquei. O radião aqui que funciona ainda, tá? Valvulado. Eu coloquei o repórter Esso, é claro que eu fiz uma montagem com o som do repórter Esso. Vocês podem pesquisar no net e vocês encontram lá a última edição do repórter Esso com o Roberto Figueiredo. Meu xará, né? E o Roberto Figueiredo apresentou o último repórter, vocês podem notar que eu coloquei lá 7 minutos depois. Porque o repórter Esso, eu vou contar rapidinho, ele era patrocinado pela Esso Brasileira de Petróleo, Esso Americana no caso, mas tinha a filial aqui no Brasil, e ele era cronometrado. Quando começava a música e quando terminava a música era 5 minutos. Não podia passar disso, era 5 minutos. Esse demorou 7 minutos e meio, porque o Figueiredo ele começou a chorar quando ele começou a recordar os fatos do repórter Esso, que entrou no ar em 1942 e saiu do ar em 1969. Então foram 27 anos. Na metade lá, quando ele começou a citar os fatos de todos os anos, os principais que o repórter Esso havia dado cobertura, ele se emocionou, não conseguia mais falar, chorou. E um tal de Plácido Ribeiro, então, que era o locutor reserva do repórter Esso,
ele acabou tirando o papel do Roberto e continuou lendo. Os anos, vocês podem ouvir no áudio que a voz muda. A tonalidade é praticamente a mesma, mas você sente que é outro locutor fazendo. Ele citou lá os fatos de 2, 3 ou 4 anos, não recordo bem. E o Figueiredo se recompôs e terminou o Repórter ESSO, que foi a última edição levada ao ar no rádio. E eu lembro que eu ouvi o Repórter ESSO, se não me engano tinha uma edição aí pelas 3 ou 4 horas da tarde, mas geralmente eu ouvia à noite, que o pai ouvia, a mãe ouvia, pela rádio, se não me engano, a Rádio Farroupilha de Porto Alegre, tinha também a Nacional do Rio de Janeiro e a Tupi, se não me engano, de São Paulo. Mas eram 5 as emissoras, tinha em Belo Horizonte também, em Fortaleza. Eu sei que eram 5 as emissoras da época. Então, na época, era a rádio de ondas médias, ondas curtas, ondas tropicais, ondas não sei o quê, né? Dependendo da frequência, do tamanho da onda, então tinha que girar a chave lá para sintonizar. E eu lembro que eu ouvia o Repórter ESSO. E eu pesquisei também algum tempo atrás, quando eu comecei a faculdade de jornalismo, e o fato da característica da música, porque aquela característica chamava, a pessoa podia estar lá a 50 metros longe, tocava musiquinha, sabia que era um Repórter ESSO, já é tal hora da tarde, tal hora da noite, tal hora da manhã. Pelo fato da característica marcante deles, da voz, da própria música de introdução e encerramento do Repórter ESSO, acabou influenciando muitas crianças da época que eu vi. Inclusive as crianças repetiam, o locutor chamando a última notícia, ou chamando alô, alô, Repórter ESSO, alô. E assim foi, eu acredito que até inconscientemente isso tenha me levado para esse caminho mais da área do rádio, mais da área do jornalismo. Outra influência que eu tive, em 1978 eu fiz um curso de leitura e expressão em rádio e televisão, pelo Senac em Pato Branco, com o então diretor da Rádio Selinalta, mas hoje continua aqui na rede Selinalta, que é o Frei Nelson, e eu acabei gostando dessa brincadeira. A forma de expressar aquele treinamento para você falar, como você se comportar atrás do microfone. Falando em microfone, eu estou testando o som do microfone agora. Então, a partir do 3, 2, 1, nenhum. O som agora é do microfone, tá? Se não ficar bom, volta da digital. Os outros foram todos só da digital. E eu gostei do tal da comunicação, que eu acabei optando por esse caminho. E na época mesmo, em 1978, até por uma sugestão do Frei Nelson, eu fiz um pequeno estágio lá na Rádio Selinalta. Eu fui aprender com o sonoplasta, que hoje é chamado técnico de áudio, operador de áudio, né? Para mim continua sendo sonoplasta, né? É a pessoa que colocava os discos comerciais, que abria na mesa lá o microfone para o locutor falar, e etc e tal. E também eu fui destinado para uma sala um pouquinho maior do que essa aqui, sem forração nenhuma, mas tinha lá um toca-disco. O toca-disco da época parecia uma máquina de lavar roupa, né? Dessa altura assim, quadradão, pesado pra caramba, motorzão velho dessa idade assim para tocar um disco. Quanto que pesa isso aqui? Pesa praticamente nada, né? E tinha aqueles negócios, aquelas chaves, plaque 45 rotações, plaque 78 rotações e voltava e aquele motorzão torrando no 12, né? Para rodar um disco de vinil, que pesa o quê? 40 gramas? Não chega a 100 gramas. Então, na época, eu fui aprender e fui destinado para esta sala. E lá também eu tinha um ramal de telefone e eu comecei a redigir notícias na época. Tá? Não tinha internet. Tá? O repórter saía para a rua, às vezes com gravador, entrevistava ele e tal, mas eu não tinha experiência nenhuma nisso. Então eu fazia por telefone. Ligava nas entidades ou nas pessoas, nas autoridades, fazia as perguntas, anotava. Não era taquigrafado, porque eu já escrevendo não entendo. Imagina se eu taquigrafar e depois eu for tentar entender, não entendo nada. Anotava lá e depois datilografava
Eu acho que era uma Olivetti já, ou uma Remington, não tenho lembrança. E entregava lá para o pessoal ver se podia ir para o ar ou não. A maioria das notícias que eu fiz, com algumas correções, é claro, ou refazer de outra forma, acabaram sendo levadas ao ar, tanto na edição da manhã quanto na edição do meio-dia, que tinha, na época, acho que deve ter hoje também, faz tempo que eu não ouço. E eu acredito que isso acabou também influenciando mais ainda aquela vontade de você sair, de você fazer. E depois disso, que eu comecei a redigir as notícias, eu pensei, poxa, se eu consigo redigir, eu consigo apresentar. Então eu andava na rua feito tongo lá, imaginando uma notícia e falando a notícia, já dando aquela impostação de voz, aquela coisa toda. Aí quando eu via alguém, eu parava de falar, né? Digo, poxa, o cara vai pensar que eu sou louco, embora eu sou meio fora das ideias até hoje, né? E isso aí acabou então fazendo com que eu me preocupasse em fazer mais cursos, porque depois daquele eu falei que fiz mais 10, 11, para impostação de voz, porque na verdade eu não tinha essa voz aqui. Apesar de fumar, apesar de tomar bastante café, o meu timbre de voz continua o mesmo. Mas eu não tinha isso aqui, foi questão de muito treinamento, certo? Bom, feito isso, fiquei 2 anos fora. Depois eu fui convidado para trabalhar na Rádio Elite FM, que foi a minha primeira emissora de rádio. Então lá, eu entrei como operador de rádio, era operador de rádio, classe C. Era classe C, classe B, daí classe A. Dependendo do seu desempenho, dependendo do trabalho que você fazia, você subia de classe. Então eu comecei classe C, passei classe B a classe A, em torno de 90 dias eu acabei chegando na classe A. Nossa, me senti o tal, né? Preocupado em fazer um bom trabalho, saber que você faz o trabalho bonito aqui dentro, milhares de pessoas lá fora estão ouvindo, você sai, o pessoal vai te elogiar, vai dizer, legal aquilo que você fez, etc e tal. Na época, a gente recebia a gravação de São Paulo, Rede LC de emissoras. Eu vou estar depois aí com o meu amigo Jonas, né? Hoje está em Cascavel. Nós trabalhamos juntos aqui há mais de 30 anos. Dedé Gomes, o Big Dário, né? Jonas e outros lá que eu não recordo mais. E aí vinha a programação e essa Rede LC, ela acompanhava aquele Billboard e Cashbox, que eram revistas, magazines especializadas em música. E eles davam lá o top 10 da semana, o top 100 do mês. Então sempre eles sabiam o que estava rodando no mundo da música e enviavam para cá, para a Rádio Elite. Na Rádio Elite a gente trabalhava com a voz do locutor numa fita grande, como esta. Os comerciais em fita pequena, como esse. Daqui a pouquinho eu falo como que funciona. E os bolachões, que são os discos de vinil, tinha 2 pratos. Não era mais aquelas máquinas de lavar roupa. Eram 2 pratos modernos, Technics, se não me engano. Esses pratos eram até interessantes porque eles tinham umas ranhuras ao lado onde você colocava o disco e tinha uma luzinha neon. Essas ranhuras, elas sinalizavam a velocidade. No 33, você virava a chave para 33, aquelas ranhuras correndo no disco, mas confrontando com a luz neon, eles tinham que estar parados, que daí sinalizava que estava em 33. Vou fazer uma pausa aqui, porque agora falar do funcionamento do dito Cujoacá e dos Prados de São Aqui vai tomar um tempo, né? Depois tem as histórias também, que a gente tem que contar. Jonas Soter, a Gladys, Célio Ponzoni, não tenho ele no Face, mas eu menciono aqui, se alguém conhecer, vai cobrar dele um negócio que eu vou falar aqui, e ele vai confirmar que é verdade. O pessoal vai pedir o que ele ia fazer lá na Rádio Elite FM todas as noites. Tá? Ele vai confirmar que é verdade, porque às vezes a gente se encontra por aí, ele ainda lembra. Brilha no céu de novo uma estrela